Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos aqui com o nosso programa. Gilmar Mendes suspende quebra de sigilo de empresa da família Toffoli. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou trazer alguns vídeos. A gente vai mergulhar nisso daqui. Você não tem noção que pra fazer o que eles querem, eles desenterram o processo, eles enterram o processo, eles cavucam um buraco para poder encontrar o que eles querem, para poder beneficiar o assunto e, como eu disse, fazer aquilo que eles querem, tá bem? O Gilmar Mendes, todo mundo já sabe, ele suspendeu a quebra de sigilo de empresa da família Toffoli. A CPI do crime organizado quebrou o sigilo da empresa Maridit, que é aquela empresa da qual os irmãos do Toffoli até esses dias eram os donos, e agora, depois das mensagens que a Polícia Federal encontrou no celular do Vorcaro, eles acabaram ali ligando que a empresa também é do Dias Toffoli. Depois de muita pressão, o ministro disse que sim, a empresa é dele, que ele também faz parte, que é uma empresa familiar, e que ele não aparecia, tá? Não aparecia como sócio, porque é uma sociedade anônima. Eu não consigo entender como uma empresa é familiar sendo uma sociedade anônima. Para você entender um pouco mais do que está acontecendo, eu separei aqui vários especialistas para comentar o assunto, tá bom? E eu vou trazer aqui para você. Eu quero que você preste muito bem a atenção no que está acontecendo, de toda a articulação por trás, do que estão fazendo, do que Gilmar Mendes fez para poder blindar a empresa do Dias Toffoli, para blindar o ministro da Suprema Corte, o Dias Toffoli. A quebra de sigilo da Maridit, a empresa da qual Toffoli é sócio, num habeas corpus de ofício, sem ninguém pedir. Eu vou te explicar o que aconteceu e como agora o Gilmar passa a ser dono das quebras de sigilo do Congresso, das CPIs daqui para frente. O sistema é bruto, meu camarada. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que, antes de tudo, vocês se inscrevam aqui no canal, vocês deixem o seu joinha, clica no like, ajuda o nosso conteúdo a ser distribuído para mais pessoas, e também considere se tornar membro do canal, tendo acesso assim a nossos conteúdos exclusivos. Basta clicar na aba Seja Membro. É isso mesmo. A Maridit, o que ela fez? Ela fez um pedido dentro de um mandado de segurança de um caso que não tem nada a ver com ela, antigo, e que estava com o Gilmar Mendes, e que tinha a ver com quebra de sigilo lá no passado. O que o Gilmar fez? Opa, esse pedido realmente novo tem a ver com aquele caso anterior que eu já julguei, e por isso eu, Gilmar Mendes, passo, a partir de agora, a ser dono desse caso. O Gilmar Mendes puxou para ele o caso da Maridit, porque simplesmente a Maridit, repito, juntou o seu pedido num processo que estava com o Gilmar, um processo antigo, e o Gilmar chamou para si o caso e passa agora a tratar de tudo que tem a ver com a Maridit e de tudo que tem a ver com quebra de sigilo, com pedido de quebra de sigilo no Congresso. Ele suspendeu esse pedido da quebra de sigilo da Maridit com estapafúrdias argumentações e fundamentações, dizendo que não há relação entre o fato concreto e o fato abstrato, que existe uma falha no pedido, enfim, e concedeu esse habeas corpus de ofício, sem ninguém pedir. A Maridit, nessa peça que juntou no processo que era do Gilmar, sequer pediu o habeas corpus. Ele deu porque ele quis, ele deu sem ninguém pedir. Ainda teve essa, não só escolheram o Gilmar Mendes como o juiz adequado, quanto como o Gilmar Mendes também deu essa ordem sem ninguém pedir. É o fim do mundo. O Gilmar Mendes praticamente escolheu julgar e ter agora debaixo das suas asas a Maridit e
todo e qualquer novo pedido de quebra de sigilo que o Congresso fizer, a empresa ou a pessoa que se sente lesada poderá, dentro desse mesmo mandado de segurança, fazer um pedido semelhante. Como o Gilmar já aceitou que ele vai tratar dos casos da Marit e de todos daqui para frente, bom, todo mundo também pode daqui para frente, que tiver a sua quebra de sigilo determinada, fazer um pedido semelhante e vai cair com quem? Com o Gilmar. Então tudo daqui para frente que o Congresso fizer no sentido de quebrar sigilo, inclusive talvez o do Lulinha, vá para o Gilmar. O André Mendonça deferiu uma quebra de sigilo do Lulinha. Mas eu não acharia absurdo que a defesa do Lulinha fizesse um novo pedido para o Gilmar e o Gilmar enfrentasse o André Mendonça, chamasse para si e também pedisse que a quebra de sigilo do Lulinha passasse a estar debaixo das suas asas e fosse por ele impedida de ser levada adiante. É isso. O Gilmar Mendes passa a partir de agora, porque sim, porque a Marit fez um esquema para colocar nas mãos do Gilmar e o Gilmar aceitou, né? E passa a partir de agora a ser o dono de todo e qualquer tema que relacione-se à quebra de sigilo em CPI dentro do país. E passa a ser o dono de tudo que se refere a Marit daqui para frente. Repito, meus caros, o sistema é bruto, justiça é tudo o que não se faz por lá. Eles querem se blindar. A gente tinha algumas desconfianças de que havia uma ala do STF querendo rifar o coleguinha, sobretudo o colega Toffoli. Bom, me parece que pelo menos não é dessa vez, ou me parece que pelo menos essa pessoa não é o Gilmar. Gilmar coloca o Toffoli, o tribunal e todo mundo que está sendo investigado e todo mundo que tem o seu sigilo com risco de ser quebrado debaixo das suas asas. Gilmar passa agora a ser o dono da bola. É isso. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise, eu tenho um convite a você. No dia 5 de março, 8h30 da noite, eu vou fazer uma live. Muito bem. Acesse lá o canal no YouTube do Dr. André Marcília, que faz essas análises sempre, como você está vendo aí. Ele está realizando um evento aí, uma live, né? Que vai falar aí sobre a questão do STF, tá bem? Gente, nós estamos simplesmente chocados com o que está acontecendo no nosso país. A imprensa já não consegue mais segurar o que está acontecendo, tá? Nem a imprensa, nem a Globo está conseguindo segurar, meus queridos. Nem quem antes passou pano para tudo que nós vivemos. Parece que, com a prisão do Bolsonaro, parece que a venda caiu. Tudo bem que você vai falar para mim, Fábio, todos eles estavam unidos para prender o Bolsonaro. Prenderam o Bolsonaro, concluíram a missão e agora o que eles estão fazendo é simplesmente também se blindando para que o STF não exploda contra a mídia de uma certa maneira. Tudo bem, eu até posso concordar com você também nisso, mas o que parece, meus queridos, que cumpriu um ciclo. Cumpriu-se o ciclo. E desta forma, agora a imprensa acordou. Por que não acordou antes? Porque o despertar, o acordar é conivente, né? É conveniente. E agora, como o canhão pode mirar para o rumo deles, eles estão nessa situação aí, beleza? Vamos então, agora eu vou trazer a Malu Gaspar para contar essa história para você. Olha que negócio esquisito que está acontecendo, a jogada que o Gilmar Mendes fez para poder blindar aí os irmãos Toffoli, também o próprio Dias Toffoli e quem sabe até o próprio STF, porque a conversa que a gente tem é que ministros irão fazer de tudo para poder blindar o Toffoli para não respingar na imagem do STF. Podia jogar o cara logo para as piranhas, né? Deixar o Congresso explodir logo o cara. Pelo menos serve de exemplo aí para os demais. Na tela do aborto. A gente achava que já tinha visto de tudo nesse caso Master. Surgiu agora um processo que estava morto e ressuscitou. É isso mesmo, eu vou explicar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu agora à tarde mandar cancelar a decisão da CPI do crime organizado que tinha quebrado o sigilo da Marit,
aquela empresa dos irmãos do Toffoli que vendeu uma parte do resort Itanhaém para o Daniel Vorcaro. A informação de que o Vorcaro pagou 35 milhões por uma fatia do resort apareceu no próprio celular dele, apreendido pela PF, nas conversas dele com o cunhado. A PF botou essa informação dentro daquele relatório que juntava indícios de que o Toffoli era suspeito para conduzir as investigações do caso Master. Porque, né, gente, 35 milhões de reais podem criar uma tremenda de uma boa vontade. Mas aí, como a gente viu, os ministros do Supremo pressionaram o Toffoli para deixar o caso, ele renunciou e o presidente do tribunal, Edson Fachin, arquivou tudo, abafou e vida que segue. Só que não. Nessa semana, a CPI do crime organizado aprovou a quebra do sigilo da Maright, a pedido do senador Alessandro Vieira, que é o relator, sob o argumento de que a empresa teria servido para o Vorcaro lavar dinheiro, usando meios como a Reag, aquela corretora da Faria Lima, que lavou o dinheiro do PCC, lembra? Mas eis que os advogados da Maright descobriram uma ação lá de 2021, da época da CPI da Covid, em que o Gilmar Mendes mandou suspender a quebra de sigilo da produtora Brasil Paralelo, aquela que fazia vídeos de direita. A Maright apresentou uma petição nesse processo, como se ela fosse parte interessada. Acontece que essa ação já tinha sido arquivada pelo próprio Gilmar em março de 2023. Há 3 anos, gente, fazia 3 anos que o processo estava lá no arquivo do STF moribundo. E o que fez o Gilmar? Matou no peito. Não só mandou desarquivar o processo, como atendeu a empresa do Toffoli e mandou cancelar a quebra de sigilo e tudo. Tudo isso entre ontem e hoje, rapidinho assim, a toque de caixa. A decisão espantou muita gente, não só por isso, mas também porque o instrumento usado pelo Gilmar Mendes, um habeas corpus, não serve para pessoas jurídicas, ele é usado para pessoas físicas. E sem contar que quem vinha dando decisões sobre a CPI do crime organizado era o ministro André Mendonça, que também é o relator do caso Master. Mas, pelo jeito, para salvar o colega do aperto vale qualquer coisa, né? Até ressuscitar processo morto. O que faz a gente pensar que o tamanho do desespero desse pessoal só pode ser proporcional ao que ainda tem para vir por aí sobre o que o Vorcaro e seus amigos fizeram no verão passado. O que será que Vorcaro e seus amigos fizeram no verão passado, hein? O que será, meus queridos? Hã? Rapaz, em meio a tudo isso, é complicado a gente ver o tal do Hugo Bosta, né? Dizer que o ministro Dias Toffoli estava conduzindo as investigações com muita eficiência. Pelo amor de Deus, ô Hugo Mota, não faça isso, cara. Vergonha alheia tem limite. Tem limite. O povo viu, o povo brasileiro não é louco. Nós não somos burros, não. A gente viu o ministro blindando, escondendo que ele é dono do resort Itanhaém. Sócio, a empresa dele, né, dona de uma parte de um resort. Aí deputados ficam loucos da cabeça, porque um ministro ganha aproximadamente o que ganha um deputado. Deputado não tem sociedade num resort, 400 mil reais. Porque não dá, meu. Não é 400 mil reais, 400 milhões de reais. Eu gosto de fazer um cálculo aqui com você, para você entender comigo. Imaginemos que um ministro da Suprema Corte, tá? Para você ver que às vezes você pensa bem assim, mas Fábio, o cara ganha quase 50 mil, 40 e poucos mil por mês. Você vai ver, é muita grana para quem ganha um salário mínimo, tá? Mas se você for ver, não se constrói patrimônio assim não. A não ser que o cara tenha um patrimônio antes de se tornar ministro ou, sei lá, né? Eu nunca vi dinheiro render tanto. Mas preste atenção. Você imagina que o ministro da Suprema Corte ganhe 40 mil, vamos aqui nessa média, né? E ele consiga guardar 40 mil, ele tenha outra despesa, ou ele tenha outra fonte de renda, aluguel, empresa, sei lá. E aí ele consegue tirar a despesa, né? E guardar os 40 mil de salário de ministro da Suprema Corte. Em um ano, ele vai juntar 480 mil reais. 480 mil. Em 10 anos, ele vai juntar 4 milhões e 800. Entendeu?
Aí você vai falar, Fábio, é bastante grana. Sim, mas não é essa grana de 400 milhões e 30 e poucos milhões. Por exemplo, o Luiz Roberto Barroso preferiu deixar a Suprema Corte do que correr o risco de levar a Magnitsky. Aí, quando ele saiu, só pra você, né? Não conta pra ninguém não. Quando ele saiu do Supremo, né, com medo da Magnitsky, o Trump cancelou a Magnitsky. Ou seja, esse rodou, né? o Alexandre, que levou a Magnitsky, ainda é ministro, né? Para um acordo do Lula lá com o Trump, ainda é ministro. E o outro, porque tem casa lá nos Estados Unidos, né? Pegou e pediu para sair. Ai, porque eu até chorou, acho que foi no Roda Viva, não me lembro aí. Ele deu uma entrevista e... Porque eu não posso ir mais para os Estados Unidos. O Brasil recebe todo mundo e eu não posso. Virou um choreiro. E aí, o que acontece? Pediu pra sair. Eu fiz os cálculos aqui à época, né? Mas um patrimônio de 22 milhões, 4 milhões de dólares aproximadamente, é o que vale o apartamento dele em Miami. 22 milhões de dólares, de reais. Quanto tempo não leva, né? Eu falei aqui, 4, 5 milhões, leva-se em torno de 10 anos. 40 anos trabalhando no STF, um ministro não junta 20 milhões de reais. Pra você ter uma noção, tá bom? Olha só como é estranho. Beleza? Essa situação. Mas o nosso querido Alessandro Vieira, ele comentou sobre essa jogada do Gilmar Mendes, ele que é o relator, né, da CPI do crime organizado, e eu quero trazer aqui para você. Inclusive foi ele que pediu, né, para derrubar aí o sigilo da empresa Amaredite, que é da família Toffoli. Presta atenção. A CPI do crime organizado recebe e vai enfrentar a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu os efeitos da quebra de sigilo da empresa Amaredite. Essa decisão é tão absurda na forma e no mérito que exige uma contextualização detalhada para você entender. Primeiro, a CPI decidiu, por unanimidade, pela quebra de sigilo da Amaredite e pela convocação dos sócios conhecidos da empresa, que são irmãos do ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli é sócio oculto. Essa decisão da CPI é plenamente fundamentada, por conta do potencial vínculo entre os casos Master e Reag, com notícias consistentes de circulação de recursos para fins de lavagem de dinheiro, inclusive recursos do PCC. Os irmãos do ministro Toffoli, que são sócios conhecidos, protocolaram um HC perante o ministro André Mendonça, que é o relator do caso do Master. E ele deferiu o direito deles não serem obrigados a comparecer para depoimento, justamente porque eles são investigados. E essa jurisprudência é consistente no Supremo nesse sentido, não tem problema. Mas chama a atenção que a empresa Amaredite, aquela que tem o sócio oculto, o ministro Dias Toffoli, ela não peticiona o relator do caso Master, que é o André Mendonça, o ministro André Mendonça, e nem faz livre distribuição. Ela peticiona diretamente ao ministro Gilmar Mendes nos autos de um mandado de segurança que já estava arquivado desde março de 2023, quase 3 anos. Embora seja flagrante esse absurdo, o ministro Gilmar não só desarquiva esse mandado de segurança, que é o 38187, e decide pela nulidade das quebras de sigilo, e depois ele volta a arquivar o mandado de segurança. Ele blinda e depois manda arquivar. No final das contas, nesse emaranhado de decisões atípicas e de movimentações milionárias e suspeitas, uma coisa é verdade imperiosa. Esse escândalo é grande demais para empurrar debaixo do tapete. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Senado, vai ter que fazer o seu papel. Ai, 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 meus queridos. Você tá vendo? Você sabe assim, gente, olha, eu não posso ser liviano, né, a esse ponto, tá? Mas você imagina, né? O porquê que a Amaredite, ela peticionou não ao André Mendonça, mas o Gilmar Mendes. Assim do nada, assim sem... a empresa é do Toffoli, tá bem? A empresa é do Toffoli. Aí, o que acontece? Ao invés de fazer essa petição junto ao André Mendonça, que é o relator do caso, não, foi ao Gilmar Mendes. E aí, simplesmente foram lá e cancelaram a quebra de sigilo da empresa do Dias Toffoli. Por que será? Primeira pergunta. Por que será? Outra pergunta. O porquê que o Toffoli estava blindando tudo? Arrastou para debaixo das asas tudo que era referente ao Banco Master. É Banco Master? Deixa comigo. Eu chuto, cabeceio, eu cato no gol, eu cobro o pênalti. Deixa comigo. Ah, é Banco Master. Não. Me dá. É comigo. Ô, gente, eu já falei muitas vezes isso. A galera que me acompanha todas as lives sabe disso, que às vezes torna até repetitivo, mas
A gente que trabalha com comunicação sabe que tem uma galera que é uma audiência rotativa. Então, às vezes, a gente fala um negócio, você fala, poxa, toda hora o Gordinho tá falando disso, mas você vê o programa toda hora, tem gente que não vê. E a gente precisa levar essa informação. O ministro Dias Toffoli, simplesmente, naquela operação da Polícia Federal, que apreendeu celulares, provas, material para ser também investigado, ele simplesmente falou, manda para mim. Manda pro meu gabinete. Lacra tudo e manda pra mim. Olha só. Apreendeu o celular. Coloca o celular na caixinha, passa aí um durex e manda pra mim. Manda pro Supremo. Exatamente. Você não entendeu errado, não. Aí depois a gente descobre, né, porque ele era o relator e a Polícia Federal tava passando tudo pra ele, né? Inclusive entregando provas pra ele, que foi solicitado. Aí a imprensa bateu pesado em cima, acabou que o ministro remeteu essas provas ao PGR, a Procuradoria-Geral da República. Nessa situação, a pergunta é, ele estava fazendo um brilhante trabalho, como disse o Hugo Mota? Dá um tempo para a cabeça, Hugo Mota. Dá um tempo para a cabeça do povo brasileiro que não aguenta mais isso. Não aguenta mais. O ministro blindando tudo. Então a Polícia Federal entregando tudo na mão dele. Aparece o diretor da Polícia Federal com um dossiê de 200 páginas e não entregou para o Dias Toffoli. Foi direto do presidente da Suprema Corte. Olha aí o que o seu ministro está fazendo. Olha aí o que o ministro está fazendo. Olha aqui, ó. Imagina se o Andrei entrega aquilo para o delegado responsável e o delegado entrega nas mãos do Dias Toffoli. Onde será que iria parar esse relatório com essas 200 páginas? Onde será que estaria esse relatório? Ainda, tá bom, gente? Sobre o assunto, eu vou trazer agora a reportagem lá do portal Metrópolis para você entender que a imprensa não tá deixando barato isso daqui, tá bem? Não está deixando barato. Eu trouxe aqui os comentários da Malu Gaspar, agora eu vou trazer do portal Metrópolis, que é bem completo, tá? Na tela do Abordo Notícias, para você entender tudo a respeito dessa decisão bem estranha do ministro Gilmar Mendes. Você já deve ter visto que o ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da Maridit, empresa da família do ministro Dias Toffoli. O detalhe que chama a atenção é que a decisão ocorreu dentro de uma ação ajuizada pela empresa Brasil Paralelo e já arquivada. Com informações da coluna da Manuela Alcântara, aqui do Metrópolis, vamos explicar essa história. Em 2021, a Brasil Paralelo entrou com um mandado de segurança contra a CPI da Covid. À época, a empresa entrou com um processo para anular requerimentos de quebra de sigilo aprovados pela comissão. Gilmar Mendes foi sorteado como relator e deu decisão favorável à empresa. A ação foi arquivada em 2023. Nessa sexta, quase 3 anos após o arquivamento, a empresa da família Toffoli fez um pedido dentro da mesma ação apresentada pela Brasil Paralelo. Dessa forma, a Maridit evitou que o pedido fosse analisado por André Mendonça, relator do caso Master, já que a ação do Brasil Paralelo já tem um relator, o próprio Gilmar Mendes. A empresa do Dias Toffoli alegou que a discussão era a mesma da ocasião, a quebra de sigilo. Com a prevenção para Gilmar dentro de outro processo, a Maridit passou por cima do ministro André Mendonça, relator da ação do caso Master no STF, e destinou a decisão a outro magistrado. Gilmar Mendes decidiu no mesmo dia. Suspendeu a quebra dos sigilos da Maridit e ordenou que qualquer dado que tenha sido obtido seja destruído, sob pena de responsabilização penal e administrativa. O ministro converteu a petição incidental da Maridit em um habeas corpus e desentranhou dos autos. No contexto jurídico, esse ato significa retirar fisicamente documentos, petições ou peças dos autos de um processo. Em resumo, a Maridit da família Toffoli fez uma manobra jurídica usando a ação da empresa Brasil Paralelo com argumentações parecidas para justificar a anulação dos requerimentos da CPI do crime organizado. A gente já mostrou aqui no Metrópolis a ligação entre a empresa do Dias Toffoli e o caso do Banco Master. A Maridit chegou a ser dona de 1/3 do resort Itaiaia. Em janeiro, junto com a coluna da Andresa Matais, eu me hospedei no resort para uma reportagem do Metrópolis. Como mostram as imagens que eu registrei por lá, muitos funcionários tratam o ministro Dias Toffoli, que tem uma casa no local, como dono do empreendimento.
Nossa, eu acho que é até hoje. Ah, esse aí é o ministro. É que tá todo esse rolo, né? Não sabe se ele vendeu, se não vendeu. Tá todo esse rolo aí na mídia, né? É quando ele fica segurando, não deixa ninguém subir lá. Ninguém, aí se é só pra ele. Esse é do ministro. Ah, essa é do ministro. Ah. Aqui já. Mas aonde entra o Banco Master nessa história? A Maridit vendeu parte das suas cotas no Tayaya ao fundo Arlen, que pertence a Fabiano Zettel. Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro e uma espécie de faz-tudo do dono do Banco Master. Ou seja, a empresa do Dias Toffoli recebeu dinheiro de um homem ligado diretamente ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Meses depois, teve início a Operação Compliance Zero, que investiga justamente fraudes relacionadas ao Banco Master. O relator, definido por sorteio segundo o STF, foi o ministro Dias Toffoli, que após muita pressão, abriu mão da relatoria, assumida por André Mendonça. Para seguir sabendo tudo sobre o caso do Banco Master, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse metrópolis.com. Vai lá, gente, conheça lá o portal do Metrópolis, tá bem? Então, meus queridos, o que é que acontece? Você tá vendo? Cara, você vai... eu ouvi o Gilmar Mendes dizer num vídeo que a gente até colocou aqui no nosso programa aí, eu acho que é a última live, a penúltima live, dizendo o seguinte: se um alienígena chegasse no Brasil, ou seja, alguém que não conhece nada daqui, ia ver só a imprensa sentando a madeira no STF. Aí, segundo o Gilmar Mendes, a imprensa está tratando como que o único problema é o STF. Algo que eu prestei atenção agora, e não quando eu trouxe o vídeo, e vou comentar com você, é que o Gilmar Mendes, ele assume que tem problema. Porque ele diz, a imprensa trata o STF como o único órgão que precisa de ajuste. Aí, né, toda aquela conversa, atacando a imprensa, como se a imprensa tivesse pegado o STF para malhar Judas, né? Então, minha gente, o que acontece? A Carmen Lúcia, ela, segundo ela, quando ela pega um táxi, ela vê a população, né, os motoristas, dizendo que o povo não confia mais na Suprema Corte. O ex, né, desembargador Dr. Sebastião Coelho, ele estava advogando um cliente no STF, e no momento dali da defesa, né, ele disse que entre vocês aqui, ó, entre vocês, ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Meu Deus do céu, isso aí, eu não sei como não prenderam o doutor Sebastião Coelho. Ou seja, eles não aceitam críticas. Criticar algum ministro da Suprema Corte, eles consideram que você está atacando a própria Suprema Corte. Criticar Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, entre outros, Dino, Carmen Lúcia e também o Cristiano Zanin, é atacar a Suprema Corte. Então, imagine você criticar a Suprema Corte mesmo, de fato, né? Que foi o caso do nosso querido doutor Sebastião Coelho. E o povo, segundo a Carmen Lúcia, dizendo que a população está contra o Supremo Tribunal Federal. Até que, enfim, ela assumiu, né? Até que, enfim. Só que aí, meus queridos, o que acontece? Aí volta o Gilmar Mendes, toma essa atitude, aí depois quer o quê? Quer que a imprensa fique calada, eu fico pensando, né? O que esses caras pensam? O que passa na cabeça de vossas excelências? Vocês querem tomar a atitude, vocês querem viver assim. Alexandre de Moraes prende e solta quem ele quer, se levanta como a verdadeira voz do sistema, age pelo sistema para deixar Bolsonaro fora da eleição, prende Bolsonaro, prende aliados. Aí aparece o Dias Toffoli, blinda toda a questão do caso do Banco Master. Aí nós, os brasileiros, descobrimos que o Dias Toffoli é dono da Maridit, né, da empresa, é sócio, tem casa no tal resort, tem lá um barquinho lá, não sei se é uma lancha, que os próprios funcionários aí na matéria anterior você viu e dizendo, relatando, não, isso aqui é do Toffoli, olha o barquinho dele aí.
Aí quer o quê? Que a imprensa fique calada? Que a imprensa olhe para o Supremo Tribunal Federal e elogie? Que a população, a Carmen Lúcia reclamando, que a população não confia. Que a população não confia mais na Suprema Corte? Eu não consigo entender o que é isso. Não é? O que é isso? A Coreia do Norte, até o corte de cabelo tem que ser igual, né? Tem um padrão, né, de corte de cabelo que os homens, né, têm que usar em conformidade daquilo que o Estado quer. Ou seja, o que eles querem é abafar tudo e os brasileiros, a população, tem que seguir cabisbaixo, não pode sequer reclamar, criticar a imprensa, então. Se criticar, é bolsonarista, é extremista, porque, cadê a direita? Não existe mais a direita, agora é só extremistas. Como disse o próprio Lula, estou com saudade da direita, de disputar uma eleição contra a direita. A direita, quando ganhava, a gente dava os parabéns. Quando a direita perdia, nos dava os parabéns. Lembra que o Lula falou isso? Logo, né, no começo do mandato dele. Depois ele parou com essa frase. Mas é fato, meus queridos, que tudo para eles agora se resume nisso. Atacar, não atacar, né? Criticar, eles consideram um ataque. Se você critica o ministro da Suprema, eles consideram um ataque direto à Suprema Corte. Se você, como parlamentar, faz isso, eles têm um inquérito que não acaba mais, que é o inquérito das fake news. Aí eles vão lá, te censuram, dizem que você está cometendo fake news, coloca o seu nome num inquérito onde não se sabe nada, é tanto que já tem 7 anos, não tem desenrolar desse inquérito. A única coisa que a gente sabe é, fulano entrou no inquérito. Por exemplo, para Bolsonaro ser condenado, ele foi denunciado, ou seja, ele entrou num inquérito. O inquérito da trama golpista. O inquérito terminou de maneira muito rápida. Durou o quê? 1 ano e pouco? Quase 2 anos? Nem isso, né? Eu não me recordo o tempo, eu sei que foi tempo recorde. Aí nós estamos há 7 anos, por exemplo, com o Elon Musk agora dentro do inquérito. Aí a gente não sabe o que vai acontecer com o Elon Musk. Vão prender o Elon Musk? Vão pedir a extradição do Elon Musk para cumprir pena no Brasil? Vai ser uma multa? Vão tirar a empresa dele do ar definitivamente no Brasil? A gente nunca sabe de nada. E a OAB, ao criticar isso, o o ministro também, Gilmar Mendes, estava lá, defendendo o inquérito das fake news. Olha a imprensa indo para cima. Depois da OAB, a própria imprensa acordou. Só que, meus queridos, os bolsonaristas, os deputados que estão sendo censurados, tendo redes sociais destruídas, já estavam denunciando isso daqui fazia tempo. No dia. Presta atenção aqui, eu tenho esse vídeo, cara. Deixa eu tentar baixar. Enquanto eu vou conversando aqui com você. Tá bem? Eu vou tentar baixar esse vídeo, tá bem? Que ele é muito importante agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. No dia que no tempo, né? Não posso dizer que é exatamente no dia. Mas, quando surgiu esse inquérito, eu vou só comentar, vai demorar a baixar o vídeo, eu não quero entrar nessa enrolação aqui. Tá bem? Nesse tempo, o Daniel Silveira pegou e falou para a imprensa: vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Abriram um inquérito sem a PGR se manifestar. Abriu um inquérito de ofício, ou seja, o Supremo Tribunal Federal quis abrir, vamos abrir, pronto, e acabou. Um dia isso daqui vai se virar contra vocês. Agora, nós temos aí Malu Gaspar criticando. Aí você vira e mexe, você tá vendo a CNN, você tá vendo a Globo News. Todos esses passaram um pano danado quando o inquérito das fake news foi usado para poder perseguir bolsonaristas,
para poder perseguir a direita. A imprensa calada, a OAB, 7 anos se passaram agora que solicitou o encerramento, se manifestou contra o inquérito das fake news. E agora o Estadão também criticou. O jornal afirma que pedido da OAB para encerrar a investigação é bem-vindo, ainda que tardio. É aquela velha história, antes tarde do que nunca, antes tarde do que mais tarde ainda. E olha aí, Gilmar Mendes defendeu o inquérito das fake news depois de pedido da OAB por fim da apuração. A defesa do ministro aconteceu durante a sessão especial de 135 anos do STF. Olha só o que nós temos. Tá? A CNN, ela comentou também sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes de blindar o ministro Dias Toffoli. E eu vou colocar na tela para vocês esse comentário, tá bem? Como eu disse, cuidado, viu, CNN? Vocês podem cair aí no inquérito das fake news, tá? O inquérito que vocês nunca combateram. Na tela. Juca, essa decisão do Gilmar, ela na sua visão, até que ponto ela aprofunda ou ela não se relaciona com essa crise de credibilidade por que passa o Supremo Tribunal Federal? Olha, Caio, eu estou há 40 anos em Brasília, né? Vivendo Brasília com todas as suas nuances. E eu já vi muita crise em Brasília. Agora, o que nós estamos vendo hoje é um conjunto de crises nos poderes ao mesmo tempo, né, internamente e externamente entre os próprios poderes. Ou seja, a crise se instalou de uma forma que é preciso ter muito equilíbrio, muita tranquilidade para poder ajustar todos esses procedimentos. E esses ajustes, eles têm que ser feitos primeiro dentro de cada poder. É preciso que cada poder crie a sua autocontenção. E a partir daí, isso eu falo do Supremo, eu falo do Congresso e eu falo do Executivo. É muito importante que cada um reconheça e como deve ser ajustado esse novo procedimento. A sociedade está olhando, a sociedade não está gostando de toda essa movimentação e, portanto, a gente tem aí muitas nuances de várias crises que se retroalimentam e, portanto, que criam muita instabilidade no processo político e, consequentemente, no processo econômico brasileiro. Agora, no caso específico do Supremo, qual que é a sua visão? Olha, é difícil você discutir decisão de ministro de Supremo, né? E de qualquer tribunal superior, porque, na verdade, a gente não conhece os autos, né? A justiça ela é feita dentro de um processo de autos. Agora, o que eu me preocupo, e aí posso falar num conceito mais geral, é que os ministros do Supremo, os ministros do STJ, os ministros dos tribunais superiores devem ser agentes jurídicos e não agentes políticos. E a gente tem visto, de certa forma, uma superposição dessas duas questões e, efetivamente, isso cria atrito, isso cria fricção, né? Então, é muito importante que o Supremo haja com cautela. Essa crise do Master é uma crise nunca vista no sistema financeiro brasileiro, né? Eu digo sempre o seguinte, apesar de toda essa disputa e toda essa confusão política, eu nem coloco ainda nessa análise a questão dos impactos do fator Master, porque os impactos do fator Master não estão ainda definidos como é que vão impactar cada agente político no país. Por quê? Porque vai depender de cada narrativa que colhe contra cada agente político, cada lado político nessa disputa. Isso não está ainda determinado e, portanto, aí tem muita água para passar embaixo da ponte. Tá aí então, meus queridos, muita coisa para acontecer no nosso país, não é verdade? Muita coisa para acontecer no nosso país. E há essa questão, né, da imprensa. Nosso querido Gustavo Gaia, deputado federal lá de Minas Gerais, do Goiás, também comentou a respeito aí que os ministros sentiram. O Gilmar Mendes defendeu o STF e atacou a imprensa, Lava Jato e também
os brasileiros. É o que vai comentar agora o nosso querido Gaia, para você que está na tela aqui do Abordo Notícias, curtindo o nosso programa. Pessoal, não esqueça de ajudar o Abordo. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. O seu like é muito importante. Está faltando muitos likes. O programa é um programa sério de notícias. A gente fica focado muito aqui em notícias, em dar o conteúdo, entregar o máximo aqui para você e acaba esquecendo de solicitar o like, de pedir o like, tá? Então, faça isso, por favor. Isso ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, não perder aqui o nosso conteúdo por nada, tá bem? Faça isso, por favor, e dê essa força aqui pra gente. Agora, se você também puder ajudar o nosso programa com um Pix, qualquer valor aí, isso é pra gente poder continuar aqui com o nosso trabalho. Esses dias está sendo bem complicado mesmo a questão aqui da atuação do YouTube, a maneira que o YouTube está entregando os canais. Eu percebi que caiu para todo mundo. Todo mundo, né, teve uma baixa, digamos assim, na audiência, tá? Então, se você puder, ajuda aqui o nosso canal e abençoe. Eu preciso dessa sua ajuda. Terei o enorme prazer em citar o nome de você, contribuinte desse canal, você que ajuda, tá bom, o programa, porque realmente nós estamos aqui num momento de que precisamos da ajuda de cada um de vocês. Meu querido Carlos Alberto, ele colaborou com R$2,50, obrigado, tá bom, meu querido Carlos Alberto Caterce, valeu. Abraço também ao Frank Cirino, mandou 30 conto aqui no programa. Obrigado aos dois aí. Você que ainda não ajudou o programa, ajude. Eu conto com essa sua ajuda para continuar trabalhando aqui pela existência desse canal, tá bom? Como eu tinha anunciado, vou trazer o Gustavo Gaia arrebentando tudo aqui para você que está na conexão com o Abordo Notícias. E depois eles têm a cara de pau de reclamar que o STF hoje não tem a menor credibilidade e que as pessoas têm nojo da nossa Suprema Corte e dos seus ministros. Não é incomum que os ministros do STF usem o momento da corte, do tribunal, da tribuna do tribunal, para fazer palanque político e para defender a sua visão de mundo. Em nenhum tribunal superior do mundo isso é tolerável, mas no Brasil é. Recentemente nós tivemos o Alexandre de Moraes dizendo que cabeças vão rolar desses que estão tentando derrubá-lo. Mas agora o Gilmar Mendes, ele extrapolou os limites. Gilmar Mendes, lembrando, foi aquele que disse que a Suprema Corte elogia ou admira o regime chinês comunista. Bom, Gilmar Mendes, numa fala de 2 minutos, basicamente chama os brasileiros de alienígenas e vai para cima da imprensa, porque a imprensa está falando a verdade sobre a podridão da Suprema Corte. Em 2 minutos ele consegue afundar ainda mais a já inexistente credibilidade dessa corte. Não é que nos julguemos indefensos ao escrutínio da mídia. É que por tudo que foi feito, nós entendemos merecedores não da suspeição leviana, mas ao menos de uma justa e abrangente apreciação dos fatos. Caso um alienígena chegasse ao Brasil nesses tempos, agora, e acompanhasse apenas o noticiário dos últimos dias, ele provavelmente imaginaria que todos os problemas do país se restringem ao Supremo. Se o alienígena viesse aqui hoje e assistisse à imprensa, ele ia achar que todos os problemas do país estão no Supremo. Não, não é o alienígena, é qualquer pessoa comum. E que essa seria a única instituição brasileira a merecer aprimoramentos. Não, outras instituições merecem, pode ter certeza disso, mas se tem uma que está destruindo o Brasil é o Judiciário e vocês, né, da Suprema Corte. A propósito dessas idiosincrasias, também causa perplexidade, presidente, que os mesmos veículos que exaltaram a Lava Jato não tenham feito até hoje um meia-culpa ante os abusos comprovados pelos documentos da Operação Spoofing. Só um detalhe, peraí. Ele está reclamando das operações da Lava Jato, que, de acordo com o Gilmar Mendes, prendia pessoas para depois conseguir delação, mas o Moraes está fazendo 10 milhões de vezes pior. Tem gente morrendo na prisão com o Moraes, mas a Lava Jato é que merece ser destacada. Como todos sabem, e eu não quero constranger ninguém, muitos jornalistas importantes, hoje talvez até promovidos na mídia qualificada, eram ghostwriters. Ghostwriters? De Moro e companhia. E veja, Moro precisava de ter ghostwriters.
porque talvez não soubesse escrever. Ele acabou de acusar a imprensa tradicional de ser baba-ovo do Moro e do Deltan Dallagnol. Ver com G ou com J a palavra tigela. Meu Deus do céu. É preciso que isso seja dito com toda a clareza, presidente. É preciso que se reflita criticamente sobre esse momento. Nada disso é reconhecido ou destacado por esses setores da mídia, que dão de ombros para as evidências e focam numa narrativa de deslegitimação da corte. Evidências? O contrato não é uma evidência? A admissão do Toffoli de ser sócio oculto da empresa não é uma evidência? Nada disso é evidência? As mensagens trocadas por Vocaro e Dias Toffoli não são evidências? Talvez por ressentimento com o freio imposto aos criminosos, meu Deus, dos lavajatistas e a consequente derrubada do circo midiático que em torno deles se formou. É, aliás, no mínimo irônico que os mesmos que antes incensavam a força-tarefa passem agora a acusar a corte de seguir uma cartilha lavajatista nos inquéritos abertos em defesa da democracia. Eu devo dizer, presidente, da importância que foi, a importância histórica do assim chamado inquérito das fake news. Nós vivemos... Agora ele vai defender o inquérito das fake news. Esse momento dramático. Convivemos com isso no início do governo Bolsonaro. E foi uma opção difícil. Decisão do... O inquérito que Dias Toffoli abriu para se blindar. E blindar o senhor, porque alguns auditores da COAF tinham visto movimentações suspeitas. Da presidência do ministro Toffoli, a designação do ministro Alexandre para essas funções. Eu não quero fazer a especulação do se na história, o que seria do Brasil não fora a instauração do inquérito das fake news. Mas estou muito tranquilo. O inquérito das fake news que colocou agora a Receita Federal dentro dele, é esse mesmo inquérito que colocou uma tornozeleira num vigilante? Porque eu o apoiei desde o início. Senhoras e senhores, ao longo da sua história... Tá, chega. Isso aí, eu vou te falar para um rapidão aqui. Isso aí é um cara desesperado. É um grupo de pessoas desesperadas porque eles perderam a narrativa, perderam o controle e a verdade veio à tona. O brasileiro sabe de uma coisa só. Nessas eleições, a prioridade é eleger senadores dispostos a botar o Brasil nos trilhos e acabar com essa ditadura do judiciário, dessa ditadura da toga. E não adianta, isso é uma percepção comum entre todo mundo. A imprensa já viu isso. Mas eles não, tem que usar o momento do tribunal, acho que é o aniversário de 150 anos, não sei, para vir fazer discurso ideológico, político. Porque, pelo amor de Deus, atacar a Lava Jato, defender o inquérito das fake news e dizer que o brasileiro é alienígena se ele hoje está indignado com o que o STF vem fazendo. Cara, esse pessoal passou de todos os limites. Banco Master, o escândalo de... Rapaz, você que curte o nosso programa, por favor, deixa um like aí, compartilha, leva pra frente todo o nosso conteúdo, tá bem? Dê uma força aqui, ajude o Abordo Notícias. 11 95275 3898 é o Pix aqui pra você abençoar o nosso programa. Olha aí, Gilmar Mendes defendendo o inquérito das fake news depois de pedido da OAB por fim da apuração. Esse inquérito, que como eu estava falando, não tem outra função a não ser ir para cima da população, dos parlamentares. Como eu disse, se você é a população, um cidadão comum, e você vai para cima, você é alguém da extrema direita. Se você é um parlamentar, você também se encaixa nisso. Se você é da imprensa, você está correndo o risco também de estar no inquérito das fake news. Na fala do Gilmar Mendes, eu percebi, meus queridos, que se pelo menos fazerem cumprir aquilo que eu entendi, vem muita bomba por aí. Porque o Gilmar Mendes está sendo sugestivo em suas falas que jornalistas devem ser inseridos no tal inquérito das fake news. Não querendo colocar palavras na boca do ministro, mas você vê ele dizendo. Estão atacando a Suprema Corte, é como se a Suprema Corte fosse
o maior dos problemas do Brasil, e aí ele faz relação, né? Ele cita o tal inquérito. Eu lembro que o inquérito, né, esteve aí para defender e tal, no momento de ataque à Suprema Corte. O vídeo que eu vou trazer aqui para você, embora esteja num contexto um pouco lá atrás, mas a intenção é só relembrar e como o nosso Brasil precisa de pessoas de coragem, como esse deputado que eu vou trazer agora para você, o Marcos Polo, tá? Eu vou trazer para você relembrar, tá bem? Olha que corajoso, olha esse discurso. Pra mim não é a festa da democracia porra nenhuma. Estão fudendo o meu país. O filho da puta do Alexandre de Moraes, que todo mundo tem medo de falar o nome, porque tá mais preocupado em conservar mandato, tá destruindo o meu país. O Alcolumbre isso, o Alcolumbre aquilo, mas a anistia tá na conta do porra do Hugo Mota. Nós queremos colocar o povo para enfrentar Alexandre de Moraes, mas nós não temos coragem de peitar o bosta do Hugo Mota, um baixinho de 1,60 m. Quem que é de direita aí, levanta a mão. Ano que vem, nós teremos o Teatro das Eleições. Muito bem, esse é o Marcos Polo, arrebentou, tá bem? Dali pra frente, pra trás, né? Dali pra frente é um contexto, a época, essa questão da anistia, né? Que estava na mão do Hugo Mota, a pressão era pra pautar aí a anistia, tá? Mas, meus queridos, coragem, hein? Corajoso pra caramba, tá? Vamos dando sequência aqui no nosso programa. Para você que está ligado aqui no canal Aborda Notícias, onde você estiver com a gente, não esqueça, gente, de colaborar com o nosso programa, deixando pelo menos um like aí na confiança, tá bem? Presta atenção. A CPMI do INSS dá prazo de 5 dias para o envio de dados de quebra de sigilo de Lulinha. A presidência afirma que o ofício foi enviado ao COAF no mesmo dia da votação e diz que resultado está mantido, apesar da tentativa do PT para anular a decisão. O que será que o Alcolumbre vai fazer? Porque a conversa que nós temos é de que o Alcolumbre pode suspender aí a quebra de sigilo do Lulinha. Espero que o COAF haja rápido e entregue à CPMI esta solicitação para entregar os dados das movimentações financeiras aí do filho de Lula, que está envolvido até o pescoço em toda essa lama, essa fossa, e envolve aí os casos do Banco Master, tá bem? Vamos dando sequência aqui, olha só. STF achou ilegal o relatório sobre Toffoli, mas não tomará providência. Ministros esperam novos encaminhamentos da investigação para avaliar possíveis irregularidades na atuação da corporação. Se a Polícia Federal fosse ficar esperando entregar, né, por exemplo, eles estão criticando porque a polícia investigou, a Polícia Federal, de uma certa forma, produziu relatório contra o ministro da Suprema Corte sem autorização do ministro. E o mais legal de tudo isso que aconteceu, já até comentei mais cedo, é que o ministro era o relator do caso da investigação aí, a apuração, né, dos escândalos do Banco Master, o caso do Banco Master, e a Polícia Federal estava entregando tudo nas mãos do ministro. E aí aparece o chefe da Polícia Federal, o Andrei Passos Rodrigues, e entregou isso nas mãos, diretamente, do presidente da Suprema Corte. E agora os ministros estão nessa, né, de fazer essas avaliações, e é isso, aquilo outro, e é tiro, porrada e bomba, não é verdade? Para você ligado aqui no nosso canal, gente, eu preciso dessa sua força. Talvez você não leve a sério, né, a nossa solicitação aqui. Se você gosta desse canal, se você quer ver esse canal
prosperando, caminhando. Nós estamos no momento de realmente pedir o Pix mesmo, sem vergonha mesmo, tá bem? Seja qual for o valor que você puder mandar aqui pro nosso canal, a hora é agora de você abençoar aqui o Aborda Notícias. Nós estamos alguns dias sem bater meta, o YouTube não deixa chegar gente no canal, é uma verdadeira sacanagem que está acontecendo aqui, não dá para contar com o YouTube, com a parte financeira do YouTube, aí não chega mais gente, não, pessoas reclamando o tempo todo, não estou sendo notificado, Fábio, não está aparecendo para mim o seu canal, é como se você não existisse, e por mais que possa aparecer apelação e tal, mas você sabe, nós entregamos o conteúdo. Eu peço o Pix porque tá difícil, a gente tá precisando, mas eu entrego o conteúdo. Tanto que se você vê os meus programas, promete falar sobre o Nicolas, por exemplo. Você dá um play no meu vídeo, você vai ver que é a primeira coisa que eu falo. Eu não fico segurando informação, enrolando para segurar você aqui na audiência, tá bem? É claro, quando nós estamos ao vivo pode acontecer. Do tema da live tá falando de uma coisa e você entrar aqui e está falando de outra. Mas por quê? Porque eu já entreguei lá no começo. Então, eu entrego o conteúdo para você. Eu recebi um elogio que eu achei legal, achei interessante. O meu canal começou e a gente tinha uma pegada mais para o humor. Essa é a grande verdade. Tá bom? A gente brincava bastante. Tem pessoas que reclamam, gostavam, né? Saudades das lives que a gente brincava bastante e tal. Mas, meus queridos, nós estamos num momento em que não dá para ficar fazendo firula aqui, não. Não dá pra gente ficar fazendo brincadeirinha pra lá, brincadeirinha pra cá. Tudo bem que, se por um acaso você for defender isso, você vai encontrar argumentos. O povo tá cansado, o povo precisa de uma distração, né? Mas a minha intenção aqui não é trazer distração pra você, não. É mostrar o que realmente está acontecendo, tá? E de fato, meus queridos, eu prefiro não brincar aqui, não ficar fazendo brincadeirinhas. Tem hora que cabe uma coisa ou outra, né? E eu vi algumas pessoas reclamando, tem muita gente com brincadeirinha, com piadinha, e eu vou dizer um negócio aqui pra você, eu sei que tem programas que sugerem isto, né? Mas realmente não é o momento para isso, eu penso. Não é o momento para a gente tratar de política e levar para o lado do humor, levar para o lado da brincadeira, tá bem? Não é o momento para isso. Não é o momento, tá? E pode ser que um assunto ou outro a gente brinque, a gente dê risada, mas tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa pipocando e eu vou falar um negócio para você, tá bem? Se não fosse vocês, eu já tinha parado com isso daqui fazia tempo, tá? Por exemplo, a gente está com um problema no computador e se não fosse a ajuda de vocês, que ajudam, né, a gente a poder desenrolar, talvez não o computador, mas enquanto aparece alguém para desenrolar o computador, aí você me ajuda a desenrolar outra coisa, né? Se você entendesse, né, o poder que você me dá quando você manda R$5, você não tem noção. Porque daí a gente tira da carga de quem pode ajudar mais e a gente vai mantendo aqui o dia a dia. Aí deixa livre para que outra pessoa possa ajudar com algo mais encorpado, né? Que foi agora um investimento alto num computador de alta performance para a gente fazer as nossas, não só as lives, mas também as nossas gravações e edições aqui do canal, tá bem? Muito obrigado a você que sempre me ajuda, sempre está aqui comigo. Se você puder fazer hoje uma colaboração especial, eu agradeceria muito, tá bom? Ficaria muito grato. Porque como eu estou dizendo para você, a cada dia que passa, a situação está bem complicada aqui no YouTube, tá? Essa é a grande verdade, tá bem? E principalmente, né, pra galera que assiste a gente ao vivo, né, na live da noite, que é um horário que, embora a galera dê mais atenção ao canal, mas é um horário em que a gente tem a audiência, é o pior, digamos assim, em termos de audiência, é o pior horário. Então, tem gente que dorme no meio da live, né, parece que você tá falando com ninguém, mas é isso, tá bom? Por favor, ajude o nosso canal, eu preciso de você, essa é a grande verdade, tá bem? Esta é a grande verdade. E o desespero tomou conta da petezada.
Não é? Ô, coisa boa. Agora é hora, né, da gente até fazer uma chacotazinha. Mas presta atenção. O Tarcísio vai coordenar a campanha do Flávio Bolsonaro em São Paulo. Eu achei isso daqui sensacional. A direita, meus queridos, eu não prego essa parada de união da direita, e aí traz esse, traz aquele outro que fica metendo o pau no Bolsonaro. Não é isso quando eu digo união da direita. Quando eu digo união da direita, não é pegar lá o cidadão que fala eu sou de direita, mas o Bolsonaro e o Lula é a mesma coisa. Não é isso. Também não é isso. Mas pelo menos essa galera que tá ali mais próximo a Bolsonaro, mais próximo a família Bolsonaro. E o Flávio, meus queridos, vocês não têm noção do que está acontecendo. Tá bem? Vocês não têm noção. Você pensa em uma coisa que o Bolsonaro fez e acertou. Bolsonaro não é uma criança, é um senhor de 70 anos de idade que passou mais da metade da vida dele dentro da política brasileira. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. E indicar o Flávio foi a melhor coisa que o Bolsonaro poderia fazer. E é claro, nós queríamos ele. Você imagina que cá entre nós, tá bem? Talvez você vai falar, nossa, o Bolsonaro, você tá querendo dizer que o Bolsonaro amadureceu? Sim, o Bolsonaro amadureceu. Tá? Por incrível que pareça, você não vê mais, você nem vê o Bolsonaro mais, mas eu digo assim, quando você viu a entrevista do Bolsonaro, você viu quanto o Bolsonaro estava diferente com a imprensa. Não tinha mais aqueles avanços do Bolsonaro. Talvez a depender da época, né, e também do calor da emoção, mas é fato que o próprio Bolsonaro chegou a dizer isso. Eu mudaria a maneira de tratar a imprensa. O próprio Bolsonaro chegou a dizer isso. E, meus queridos, o Flávio não tem isso. O Flávio não tem, não está nesse momento de ir para cima da imprensa, como o Bolsonaro teve. Talvez lá atrás fosse necessário. Ou talvez o Bolsonaro estava errado, porque ele mesmo disse que ele mudaria isso. Tá? Mas o que acontece? O Flávio, eu cheguei a dizer isso, muitos lembram, era ele que é o cara que é o responsável por fazer esta união da direita. E eu não estou falando aqui, traz qualquer um, porque esse aqui está chateado, vai atrás dele, sendo esse qualquer um. Eu disse o seguinte e penso, tem que valorizar os que realmente estão aí para a luta e que de repente, né, estão magoadinhos com uma coisinha aqui, outra ali, um plano aqui que não saiu como ele queria. O ser humano é mimizento e eu vou falar um negócio para você. Eu até, né, disse, né, agora sim, algo mais pessoal. Rapaz, eu fico louco quando o homem me manda uma mensagem, tá bem? O que tá acontecendo? Você não fala comigo mais? Tá com raiva de mim? Putz, meu! E não é só, como eu disse pra você, um amigo, alguém, um colega que vem com esse papo. Você vê que homens estão se tornando mimizentos. Homens estão se tornando mimizentos ao ponto de você, de repente, passar por alguém que você vê todo o santo dia e só dá um opa, e aí, tudo bem? A pessoa te mandar um áudio de 5 minutos. O que foi? O que eu fiz pra você? Alguém falou mal de mim pra você? Porque você sabe, né, como são as coisas, né? E coisa horrível é o tal do homem mimizento. E na direita também tem isso, né? Na direita também tem falta de testosterona. Se fosse na época do meu pai, na época, de repente, do seu pai, e até alguns homens aí mais velhos, né? Desgraçado, passou por mim, fez de conta que eu nem existo. Vá pra merda, seu bosta. Não, um mimizento, uma chateação, sabe? E realmente, e quando eu falo homens, estou me referindo ao ser humano, né? A gente tem isso também, como as mulheres, mas é mais feio para homem. Mulher é um pouco mais sentimental, a gente precisa, né, desse equilíbrio, né? Mas homens mimizentos, né? A gente vê muito isso. Ai, fulano me atacou, fulano me criticou, que é isso, que é aquilo outro. Com esse alinhamento com o Tarcísio, tá bem? Com esse alinhamento do Tarcísio, a gente vê
E não só o do Tarcísio, o alinhamento com o próprio Nicolas e toda a situação aí que a gente ficou sabendo esses dias, são umas coisas que eu prefiro nem comentar. Você sabe o porquê? Eu vou ser sincero com você, tá bem? Nicolas e Michele não estão apoiando o Flávio. Aí entra o Eduardo. Entra Paulo Figueiredo. Aí entra Alan dos Santos, a galera lá dos Estados Unidos. Daqui a pouco, esses caras, eles se acertam, porque o caminho é para se acertar. Os erros estão aí para serem corrigidos. Aí eles corrigem o erro. A gente fica com cara de bunda. Entendeu? Fica com cara de bunda. Fica com cara de bunda. Essa é a grande verdade. Tá bem? E até porque eu acho que isso não faz bem à direita, essas brigas em público e tal. Com esse alinhamento, né, mais, digamos assim, mais intenso com o Tarcísio, aí você vê que até o Nunes mudou o comportamento, tá? Olha o Nunes aqui. Rapaz, é difícil você pegar o Nunes falando de Bolsonaro também. Olha só pra você ver. Isso é bom, gente, isso é bom, tá bem? Na tela do Abordo. Mas cumprimentar aqui, mesmo não estando neste momento aqui, o Tarcísio que teve que sair, mas eu queria de uma forma simbólica também cumprimentar aqui outras duas pessoas, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que não estão aqui só porque não deixaram estar, mas do teu trabalho, Valdemar, e do Flávio, e do Rogério Marinho, que tem um papel fundamental ao seu lado, isso pode mudar. As pessoas de bem, que não devem nada, vão poder estar aonde elas quiserem estar. Mas cumprimentar aqui, mesmo não estando neste momento. Muito bem, para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora dele, também é isso, minha gente. A gente precisa também, como eu disse para você, não é também porque um vagabundo aí ai, tô magoado, tô chateado, ai, porque o Bolsonaro não vale mais nada, o Flávio também, né? Mas, gente, pessoas importantes, né? A gente precisa estar junto, sim. Essa é a grande verdade. Precisamos estar junto, tá bem? E ir pra cima, sim, tá bem? Então foi um erro Bolsonaro se recusar a encher o rabo da Globo de dinheiro? Não, Adalberto, não é isso, cara. Meu Deus do céu. Eu falei isso, Adalberto? Não foi isso, meu querido. Cara, vocês são loucos mesmo, de verdade. Tá bem? Pra quem tá comigo no ao vivo, é 1h16 da manhã. Eu não falei isso, cara. Eu não falei isso, tá? O que eu disse, que o próprio Bolsonaro reconheceu que foi um erro, é a maneira de tratar a imprensa. Não é sobre colocar ou não dinheiro na bosta da Globo. Não é isso, meu. Parece... cara, você não entendeu o que eu falei? Eu não tô falando de pegar o dinheiro público e financiar a Rede Globo. É simplesmente a maneira de tratar o repórter, aquele que estava lá com o microfonezinho fazendo pergunta para ele. É isso que o próprio Bolsonaro disse que mudaria a maneira de tratar a imprensa. Tratar a imprensa, ou cavalo. Eu não tô falando de Globo. Tá doido, meu? Cada loucura que a gente vê, tá bem? Sinceramente, vocês me desculpem, mas, meu, como eu tô dizendo pra você, 1h17 da manhã, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Dá um tempo. Eu não falei isso. Vamos lá, dando sequência aqui no nosso programa para você ligado na programação do Abordo Notícias. Beleza? 11 95275 3898 é esse Pix aqui para você abençoar o nosso programa, tá bem? E tá bom? É isso. Tá? Até o Adalberto, e me desculpe perder a paciência, meu irmão, porque a essa hora, tá bom? Vem devagar aí, tá? Vem devagar. Beleza? Olha só, Flávio Bolsonaro é um ultradireita fascista do Brasil, diz o PT. Edinho Silva, presidente nacional, falou ao grupo do campo majoritário do partido e disse ser necessário ter uma ofensiva nas redes. Ou seja, eles estão se blindando, né? Além de se blindarem, estão buscando a maneira
de ainda tornar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva viável. E é óbvio, né, que os comentários dessa turma é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma. É o mesmo papo, é o mesmo comentário de sempre. Tá? É o mesmo papo, é o mesmo comentário de sempre. É fascista, é extremista, como eu falei há alguns minutos atrás. Eles nos chamam de tudo isso. O próprio Nicolas disse isso. Eles nos chamam de... Eles nos atacam, nos chamam de extremistas para nos matar. O próprio Nicolas chegou a dizer isso. Tá bem? Para você ligado aqui comigo no nosso canal, onde você estiver sintonizado com a gente, muito obrigado, tá bom, meus queridos, pelo seu carinho, muito obrigado pelo nosso, por estar sempre com a gente, tá bem? E ajudando aqui o canal Aborda Notícias, tá? É isso, beleza? Se você pode dar uma moral aqui no programa, a hora é agora. Agradecendo aqui o carinho e a colaboração de Marinalva. Alô, Marinalva! Grande abraço, ela mandou 10 conto aqui no nosso programa. Deus abençoe sua vida, tá bem? A Gladys pediu, Fábio, fica na paz, meu querido, nós te conhecemos e sabemos quem você é. Valeu! Ele não conhece o gordinho, Adalberto Diamante. Volta alguns minutos na live para conhecer o contexto. Pois é, gente, o que eu fiquei chateado é porque quando a gente fala, o Bolsonaro disse que foi um erro, que ele mudaria a maneira de tratar a imprensa. Embora a Globo esteja dentro da imprensa, mas a Globo não é a imprensa, né? Eu tô falando de gente que tá na rua, que tá buscando trazer a reportagem, o assunto, e que de uma certa forma tá ali segurando o microfone pro Bolsonaro falar. Essa é a grande verdade. Tá? Aí tu vai brigar com o Bolsonaro, não comigo. Foi ele que falou, não foi eu. Tá bem? E o Flávio não tem disso. Eu vi o Flávio muito educado. Não tô dizendo que o Bolsonaro não é educado. E até falei, né, pra quem me viu dizendo, até falei, talvez naquela época a situação pedia isso. E agora a situação é outra. Tá bem? Mas aí vira essa doideira aí. Chame-os de o que você é, acuse-os do que você faz. Valeu, minha querida Elaine Nana. Pessoal, deixa eu agradecer minha querida Gladys, que em meio a tudo isso, né, que nós estamos vivendo, a minha querida Gladys ainda consegue ajudar, dar uma força aqui pra gente e nos ajudar a manter esse programa, nos ajudar a manter esse canal no ar. Ela mandou aí $25. Obrigado, querida. Beijão no seu coração, Deus te abençoe muito. Você é maravilhosa. A minha querida, também maravilhosa, a nossa querida Elaine Nana, ela mandou 50 conto aí. Obrigado, Elaine Nana. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Tá bem? Obrigado aí também pela sua colaboração. Pessoal, com essas colaborações aí, nós estamos faltando, deixa eu ver aqui, exatamente 80 conto pra gente alcançar a nossa meta. E o que acontece? Embora, né, o momento é de, talvez até de aumentar a meta, porque nos outros programas a gente não alcançou a meta, mas tudo bem, a gente tem uma meta que eu preciso, tá bem? Obrigado, Elaine Nana. Ela falou, Fábio, eu mandei um pix, vou ficar pobre, mas você merece muito. Obrigado, querida. Deus abençoe você, tá bem? É esse tipo de coisa que eu serei eternamente grato a vocês, tá? Nós estamos num momento bem chato mesmo, tá? Mas é isso, tá bom? As pessoas que estão assim mais perto, eu digo assim, que falam comigo no dia a dia, não só na hora da live, sabem, né, de como está chato as coisas aqui. Beleza? Mas Deus nunca nos desamparou e não é agora, né, que a gente vai ficar aí a ver navios. Tá faltando 80 conto. Se um mandar 30, outro mandar 50, a gente mata isso daqui, tá bem? Então, se você puder fazer isso, nós já estamos já no final do programa. De repente você está só chegando agora a ver a gente ainda nessa conversa. Fique à vontade, né? Se por um acaso você quiser ficar com a gente ou não, né? Se não, o que eu peço para você é volte a live no começo. Aí você não vai ver eu ficar falando toda hora de Pix, né? Você vai ver aí o programa inteirinho. Volta no comecinho, tá bem? Volta no comecinho. Ah, mas eu entrei agora, o gordinho tá falando de outra coisa. Volta no começo, eu entrego tudo no começo. Ah, mas eu quero ver no ao vivo. Então agora é o momento da gente bater um papo com o chat, bater um papo com a nossa galera, tá bem? É isso aí. Vamos, meu povo, falta pouquinho. Dê esta força
Realmente o Fábio está precisando. Bora lá, obrigado minha querida Gladys pelo comentário, beleza? Você que está me vendo aí, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e levar o nosso conteúdo para frente.